No caso aqui do processo de especialização na Universidade de São Paulo, como é que foi esse processo, mestrado, doutorado? Porque para muitas carreiras, a pessoa se forma já imediatamente começa a trabalhar, né, no exercício da profissão. No caso da medicina, há um processo de transição entre a formação da graduação até o exercício efetivo da profissão. Como é que é isso? Só para quem nos acompanha entender, doutor. Eu me formei em 1975 e na faculdade do ABC não havia residência de infectologia. Então eu prestei um concurso duríssimo no Hospital das Clínicas. Haviam 2 vagas para egressos de fora da USP. E eu entrei. Eu fiz 3 anos de residência, na sequência mestrado, doutorado e livre docência. Tenho uma longa carreira no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP. Na sequência, eu prestei concurso para titular no ABC, sou titular, depois diretor e agora reitor. Eu discuti primeiro com o senhor essa relação com a política e depois as questões que envolvem saúde pública na sua longa história. A sua aproximação com a política, com políticos importantes aqui da história do Brasil e da história de São Paulo, como é que ocorreu? Foi por acaso? Como é que foi? Não, essa é uma história muito curiosa, porque eu trabalhava na infectologia do Hospital das Clínicas. O professor Fúvio Pilesch, grande cardiologista, pediu para o Amato indicar um assistente para fazer infecção no Instituto do Coração. E o Amato foi na sequência hierárquica. Eu era o último. Ele me convidou, eu falei, eu vou. Mas falaram, olha, é um trabalho voluntário. Então eu fiquei 6 anos trabalhando no INCOR, voluntariamente, de segunda a segunda, porque eu passava a visita nos doentes cardíacos, cirurgia cardíaca pulmonar do INCOR. O INCOR, naquele momento, era o grande hospital do Brasil. Ali eram internados políticos, empresários, era o hospital da elite da medicina, que compõe o Complexo Hospital das Clínicas. O INCOR é um dos institutos do Hospital das Clínicas. Por conta disso, eu comecei a conviver com muitas pessoas, inclusive com muitos políticos. Os políticos internavam no INCOR, inclusive o presidente não empossado, Tancredo Neves. E aí foi aquele momento difícil, março, abril, né? Ele morre no dia 21 de abril, um domingo, inclusive, em que o Brasil inteiro, tinha boletins diários, 3, 4 boletins de todos os canais de televisão, até o repórter da Globo, era o Carlos Nascimento, muitos imaginavam que ele era médico, porque ele falava com tal conhecimento, graças aos contatos com médicos, daquela tragédia que ninguém imaginava, depois de 7 operações, né? Ele acaba falecendo aqui em São Paulo. E dali para frente, teve outros contatos com políticos, o senhor teve? Olha, na sequência, eu tive contato com o João Sayad. Essa é uma história interessante, porque o João Sayad era meu vizinho. Sim. Naquele momento, o ministro do Planejamento, Plano Cruzado. Então, o ministro me procurou com um quadro a esclarecer. E eu fiquei preocupado, a ponto de eu ter saído do consultório e ido à casa do meu vizinho. Nós morávamos no Portal do Morumbi. E eu percebi que ele não estava bem, ele estava febril, e eu resolvi interná-lo. Então, eu internei o João Sayad no INCOR e um quadro que foi difícil de esclarecer. No final, era uma meningite. Então, naquele momento, o João Sayad tinha uma importância, tinha uma relevância enorme por conta do Plano Cruzado. E foi na sequência. O INCOR internou os principais políticos do Brasil durante esse período, foi um período de mais de 20 anos. E, entre outros, o governador Mário Covas. O governador Mário Covas, ele internou, quando senador, Sim. um quadro de erisipela. E o professor Fúvio me chamou e falou, cuida da erisipela do senador. Eu cuidei e acabei ficando muito próximo do Mário Covas. Próximo de convivência, de família, de filhos, etc. E aí, num determinado momento, o Mário Covas me convidou para ser assessor especial dele, governador. É uma história muito curiosa, você deve lembrar. O Pita foi substituído por 15 dias pelo deputado Regis. Lembro dele. E o deputado me convidou para ser secretário da Saúde do município de São Paulo. Falei, e agora? Não. Liguei para o Malufinho, que era o assistente pessoal do Mário Covas, falei, fala com o governador. O Mário Covas me falou, olha, não é a hora, mas fazemos o seguinte, você vem trabalhar comigo como assessor especial. Aí começa a minha participação política, entre aspas, mas muito mais meu contato muito próximo com o Mário Covas, que naquele momento me preparava para ser secretário de Estado. E o senhor foi a posteriori? Pois é.
Daí o Mário Covas ficou doente. E eu me tornei o médico pessoal do Mário Covas, daquela equipe do INCOR, e o Mário Covas me chamou e falou: olha, Davi, nesse momento eu te prefiro como meu médico. Então adiou o convite para secretário, que no final quem fez foi o Geraldo Alckmin. E nesse convite foi interessante, porque o Geraldo Alckmin falou: estou te convidando em meu nome e do governador Mário Covas. Claro que eu aceitei.